Um novo filme brasileiro, homenageando um dos maiores ícones da TV brasileira, chegou na Cinépolis. Silvio é um filme que conta parte da vida de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro em um momento marcante da sua vida fora das telas. Confira agora o papo com Faro sobre o processo de criação deste filme. Como surgiu esse convite e o que mais te atraiu no projeto do filme Silvio? O convite foi feito pelo Roberto Dávila, que me chamou para viver esse papel, né, do Silvio no cinema. Inicialmente, o que mais me atraiu foi absolutamente nada, porque eu fiquei em pânico, né? Eu falei, não vou aceitar, é impossível, né? Impossível. Imagina, 15 anos parado, um personagem desse tamanho, um comunicador fazendo o outro, e não era o comunicador no palco, né? Existem momentos do Silvio no palco, mas presente do filme é o sequestro, então é um Silvio, né? É um Silvio diferente, é um Silvio humano. Não vou conseguir fazer isso, é um desafio muito grande. E aí eu falei, bom, calma, é uma homenagem pro Silvio, deixa eu conversar com ele para saber o que ele acha. Ele me recebeu, foi extremamente carinhoso, me chamou pro palco do programa, deu a bênção para que eu fizesse, né? Deu essa autorização. Aí eu me senti um pouco mais seguro e fui conversar com o diretor e trazer todo o meu medo, a minha ansiedade, a minha preocupação de fazer esse papel. E o Marcelo olhou para mim e falou assim, cara, é exatamente isso que eu preciso num ator. Eu preciso disso, dessa insegurança, desse medo, porque esse é o Silvio que a gente vai precisar. E tudo isso só mostra a importância que você está dando para esse projeto. E eu não fiz isso por mim, né? Eu não fiz esse filme para mim, para o meu ego, para minha carreira. Eu fiz isso para homenagear o Silvio, porque eu queria que ele assistisse esse filme. Eu queria fazer por ele, mas não foi, né, o final da história. Não, Deus não quis que essa história fosse contada dessa forma. Então, mas foi um desafio gigantesco. Se eu pudesse controlar o tempo. Tempo, maestro! Tempo! Para esse treinamento, para esse desafio, qual foi a parte que você falou, nossa, é daqui que eu vou pegar nessa pesquisa, nessa parte aqui, talvez algum programa ou da conversa com ele mesmo? Bom, além de todo o material que a gente teve de pesquisa, né, das próprias falas do Silvio, né, onde em vários momentos ele fala da vida dele, ele fala, né, onde ele acertou, onde ele errou, ele fala de alguns arrependimentos que ele teve ao longo da vida dele, tudo isso foi combustível, foi material pra gente. Mas o grande laboratório que eu fiz foram aqueles 30 minutos na frente dele, dentro do camarim, ele falando, contando do filme, ele falando da vida dele e eu olhando cada detalhe, vendo a maneira dele falar, dele gesticular, o tom que ele falava, que era diferente do tom da TV, né? Então, tudo isso foi muito, muito importante para mim. Mais um programa Silvio Santos! Como você acredita que, para a compreensão do público e da história do Silvio Santos mesmo, esse filme é importante para o pessoal que vai assistir? Eu queria que as pessoas prestassem muita atenção no olhar do Silvio. Como que aquele cara foi envolvido numa cena que poderia ter acabado em tragédia e ele, com a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu poder de persuasão, a sua empatia também, como que ele consegue, do medo, do pânico, assumir aquela situação, virar o centro das atenções, negociar a própria vida, chamar o governador para negociar com ele atrás de uma porta da cozinha. Quer dizer, que homem é esse? Da onde vem tanta sabedoria, tanta inteligência? Que coragem, né? Tanta coragem. Quando ele está correndo risco de vida, ele começa a repensar a vida dele. Ele revisita o passado e vê momentos onde ele poderia ter feito algo diferente, alguns arrependimentos. Mostra a relação dele com o Manuel de Nóbrega, uma relação de pai e filho, a relação dele com a Cíntia, a filha, a relação dele com a família, a relação dele com a Rede Globo, com o SBT, tudo que ele passou. É Senhor Abravanel, o Silvio Santos, o patrão. Você deixa lá fora. E sobre os bastidores, você tem alguma curiosidade, algo que você queira compartilhar com o público, alguma memória? Bom, primeiro que eu e o Fernando, a gente não se encontrava ao longo das filmagens. A gente ficava separado. O Marcelo separou a gente não tinha relação, a gente não conversava, a gente não falava. Por causa dessa relação. Pra ter esse choque? Pra ter esse choque mesmo, do Silvio e do Fernando. Quando eu fui cumprimentá-lo a primeira vez, eu só de longe fiz. E ele já estava no personagem de Fernando, ele já me olhou de uma maneira diferente. E isso me deu um choque, porque o Jonas, ele trabalha dessa forma, que é genial. Eu trabalho de outra forma. E quando a gente se encontrava, era no set, acabava o set, não tinha dessa boa cena, hein? Ei, que legal. Não. Acabava, ele virava as costas, saía, eu saía. A gente só foi ficar amigo quando acabou a filmagem. E além disso, a minha prótese, que era tudo de borracha, né? O cabelo aqui, começava a suar.
E aí, Claro. toda hora tinha que parar pra eu levantar, que caía um balde de água, assim. Deixa minha família fora disso. A gente vai junto agora, até o fim. O que você espera que o público leve pra casa depois de assistir esse filme? Eu espero que as pessoas se emocionem como a gente se emocionou fazendo. Que as pessoas conheçam essa história que precisa ser contada. Uma história como a do Silvio precisava ser contada. Essa homenagem tinha que ser feita para ele em vida e era assim que eu queria. Foi por isso que eu fui falar com ele, foi por isso que eu aceitei esse projeto. As pessoas vão poder ver o Silvio do palco, mas vão poder conhecer um outro Silvio. Se é o Silvio mesmo, eu não sei. Mas é o Silvio que mora no meu coração. Dá pra ver o carinho que você tem por ele. É o Silvio que tá aqui dentro. Claro. Como você tem um Silvio aí dentro, como todos que estão aqui, cada um tem um Silvio dentro. O Silvio que tá impresso ali, que tá na tela, é o Silvio que eu acredito. É o Silvio que mora aqui. Quero chamar todo mundo, o Brasil inteiro, pra gente lotar as salas de cinema da Cinépolis. Porque é um filme muito, muito importante, feito com muito carinho para esse gênio da televisão brasileira. Vocês vão poder conhecer um pouco da história, da trajetória desse fenômeno chamado Silvio Santos. No Cinépolis, a gente se vê. Obrigado. Viva o cinema brasileiro. Tamo junto. O filme Silvio já está em cartaz na Cinépolis. Cinépolis, você nunca viu cinema assim.